Temos no Jornal 2 o jornalista e comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo. Olá, parece que há, ou não, falta de transparência e conflito de interesses nesta nomeação de Durão Barroso? Há como há em todas. A verdade é que não há regras minimamente estabelecidas relativamente a esta matéria. Não há um período de nojo quando se abandona um determinado cargo. Não há definidas regras para aquilo que é a transição de uma área para outra. E daí que fica tudo na área da ética, daquilo que é a consciência de cada um relativamente ao seu próprio comportamento. E acontece isto que nós estamos agora a ver. Isto é, quando não há uma simpatia política perante uma determinada figura, imediatamente recaem aí as críticas, muitas vezes de forma dura, sobre aqueles que de alguma maneira tiram proveito do know-how acumulado e também dos contactos que foram ganhados em determinados cargos. E este episódio seria ou não um pretexto para aproveitar para fazer essa revisão de regras que evitem o recrutamento de comissários europeus, por exemplo, ou de líderes europeus para cargos desta natureza que possam suscitar este tipo de dúvidas? Eu fico sempre muito receoso quando se tomam decisões a quente relativamente a determinadas matérias que pontualmente vão surgindo. Acho que era preferível, no momento em que não estiver a acontecer nada de tão visível como agora esta nomeação, estamos a falar de um antigo Presidente da Comissão Europeia, portanto alguém com uma enorme visibilidade mediática em termos até europeus e mundiais, e preferia que essas decisões fossem tomadas quando, de forma tranquila, há a possibilidade de refletir de forma abstrata sobre estas mesmas matérias. Ainda que uma coisa não tenha necessariamente a ver com outra, o facto do setor financeiro estar abalado nesta altura pela saída do Reino Unido da União Europeia, o que é a ida de um ex-responsável para um banco como a Goldman Sachs, enfim, suspeito, acusado de comportamentos, práticas menos claras na altura da crise de 2008. O que é que isto pode significar para a finança europeia nesta conjuntura? Aos olhos da opinião pública fica a ideia de uma enorme promiscuidade entre um mundo e outro, e isso inevitavelmente acabará por acontecer. Do ponto de vista prático, ficamos também com a sensação de que há aqui uma tentativa de tirar proveito daquilo que é a influência que alguém que ocupou determinado cargo em termos públicos acabará por poder levar para essa mesma instituição. Todos nos recordamos quando do resgate grego de Schäuble ir aos Estados Unidos e reunir exatamente com presidentes, com o cargo que agora Durão Barroso vai ter, e percebeu-se na altura a maneira como uma figura extremamente importante na Europa estava de alguma maneira vulnerável relativamente àquilo que eram as pressões que instituições como, por exemplo, a Goldman Sachs estavam a exercer perante nem mais nem menos do que o Ministro das Finanças alemão. E, portanto, percebemos que estas instituições têm um enorme poder. Esta promiscuidade acaba inevitavelmente por ter consequências práticas, quer a nível político, quer a nível daquilo que é o funcionamento do sistema bancário. Ricardo, na ordem do dia também o repto do Primeiro-Ministro em relação aos líderes europeus, em relação às sanções, pedindo a António Costa para haver bom senso, a voltar a argumentar, a pretexto da Cimeira da NATO, a injustiça dessas sanções a Portugal. Tu achas que estes apelos resultam em alguma coisa ou é tempo perdido? Estamos apenas na encenação política. Quanto a mim, é cada vez mais claro que não haverá nenhuma sanção real. Haverá, isso sim, até porque a Comissão Europeia já começou a desenhar esse cenário, aquilo que é uma sanção emblemática, uma espécie de puxão de orelhas a países que não estão a cumprir com aquilo que são as regras que a Comissão Europeia agora quer começar progressivamente a estipular de forma mais assertiva. Quanto a mim, a falha está nos dois pesos e duas medidas, isto é, aplicando-se essas sanções a países como Portugal e Espanha que não cumpriram regras, porque não aplicar também a França e a Alemanha, que noutros parâmetros também não estão a cumprir, e por outro lado, este é o pior dos momentos para criar desuniões dentro da União Europeia, sobretudo quando se está a discutir aquela que é o cenário mais radical, que é a saída de um desses países. Estás a crer que seja, portanto, uma sanção simbólica? Claro que sim. Em função disso, na reunião de terça-feira do ECOFIN, o que é que antecipas que possa acontecer ou o que é que possam vir dizer a público? Tendo em conta os erros que já foram cometidos, provavelmente eles vão ser repetidos, isto é, vai haver divisões entre os países que consideram que Portugal e Espanha devem ser sancionados de forma mais dura e aqueles que vão considerar que tem que haver uma aplicação inteligente dessas mesmas regras. No final, para se tentar equilibrar estas duas posições, vai haver, na minha perspectiva, poderei estar errado, uma sanção simbólica, dizendo é verdade, as regras têm que ser cumpridas, mas que seria contraproducente agora em relação a países que estão a tentar fazer uma recuperação, haver uma sanção financeira ou ainda pior, da utilização dos fundos comunitários. Ricardo, obrigada por ter estado connosco. Bom resto de fim de semana.